e já voltou atrás. É muito cinismo, é muita cara de pau. Um dia, já voltou atrás. Sabe aquele programa Casos de Família, do SBT? A campanha do bolsonarismo é isso. Se resume a isso. A treta de família, que não dura um dia, não sabe o que querem, não sabe, igual barata tonta. Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, não tem uma proposta de governo. Uma proposta de governo. A campanha do homem é só falar mal do governo Lula. Só isso. Se você for no perfil das redes sociais dele, só tem Lula. Não tem uma proposta de governo. É videozinho de inteligência artificial com Neymar. É deboche. É treta de família. É isso a campanha do bolsonarismo. Olha só, em uma nova publicação, a ex-primeira-dama disse que apenas quis esclarecer uma situação que, segundo ela, estava sendo deturpada e afirmou que os dois vão trabalhar juntos pelas eleições. Ó como são unidos. Ó que família amorosa. Só os bebedores de detergente que caem nesse papo furado, minha irmã. A gente acreditou na primeira versão. Na primeira. Que vocês não se suportam. Essa é verdadeira. Tá? Só bolsonarista que acredita nesses papo furado de vocês. Que Deus nos livre dessa família voltar ao poder. Pelo amor de Deus, que palhaçada. Vamos procurar um mato pra capinar, pelo amor de Deus. Menos de 24 horas, Michele voltou atrás. Para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar junto para derrotar o atual desgoverno. Qual? Não há briga e nem competição. Meu amor, Peço apenas que não retire trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdades, clareza e respeito. Qual? O respeito que Flávio Bolsonaro teve com você no telefone? É esse tipo de respeito? A clareza que você fala uma coisa e depois de menos de 24 horas você volta atrás? E nova história não tem como, né, meu amor? Porque você tá voltando pra história, né? Você não quis sair da história, mesmo sendo ofendida, agredida verbalmente pelo Flávio Bolsonaro. Então não é nada. Vocês nunca conseguem confirmar uma única frase. Deus, pátria e família, o que aconteceu? Deus vocês enterraram. Pátria vocês querem entregar para os Estados Unidos. E família você enterrou ontem, como seu depoimento. Então não é nova história. É história antiga, Michele Bolsonaro. Mas obrigada por você ter ajudado a eleger o presidente Lula. O vídeo de Michele Bolsonaro ontem não tem a menor possibilidade de ter sido gravado sem a anuência de Jair Bolsonaro. Anuência ou até a ordem dele. Bolsonaro está preso em casa, totalmente livre para tomar decisões políticas e determinar que a esposa, que sempre foi um instrumento para ganhar voto de evangélicos, atue em favor dele. Ontem eu disse que todo o ambiente físico em volta da Michele no vídeo foi preparado. Os quadros atrás dela, emoldurando que parecem ser certificados, os símbolos dispostos na mesa em formato de esculturas, a roupa que ela usa, até a forma como ela se posta, o tom da voz, tudo ensaiado. Repito o que eu já disse. Não faz o menor sentido que Michele Bolsonaro fale de um episódio de machismo dos filhos de Bolsonaro publicamente meses depois de ocorrer. Jair Bolsonaro permitiu que ela fizesse isso e com certeza não foi para afundar ainda mais a imagem do filho dele diante da opinião pública, prejudicando seus próprios planos de ser solto com a eventual eleição de Flávio. Portanto, o cenário está posto. Esta é a análise imutável dos elementos concretos do vídeo e das intenções nada ingênuas de Michele Bolsonaro. A questão agora é saber o que eles pretendem de fato. Ontem, a primeira leitura foi a de que Michele está sendo testada como candidata à presidência, porque Flávio está com a popularidade em queda em decorrência do caso Master, de suas relações financeiras com Daniel Vorcaro, principalmente entre os evangélicos. Mas também há uma segunda possível intenção interna, a de que Michele possa assim surgir como a figura que salva a imagem de Flávio diante do eleitorado. O vídeo de Michele pode ter sido para que depois de tanto tempo o Flávio Bolsonaro tenha um motivo para pedir perdão público a ela, para ter um pretexto para demonstrar humildade. Episódio que surge como um apelo emocional totalmente controlado dos evangélicos. E aí, Michele, benevolente, que quer parecer ser, estenderia os braços a Flávio e o perdoaria em praça pública, talvez até dentro de uma igreja, talvez a igreja de Malafaia.
com a convocação de toda a imprensa nacional, e então Michele pode tomar o lugar de vice-presidente na chapa de Flávio. O lugar que ainda está vago, procurando alguém capaz de angariar votos, para o qual já cogitaram inclusive uma mulher, mas que agora talvez eles considerem ainda melhor que seja uma mulher cuja imagem já foi estabelecida como evangélica, religiosa, no imaginário popular. Se virá como presidente, como vice de Flávio ou até como candidata ao Senado, não sei. Michele está sendo usada e ela também está usando todos à sua volta porque, é óbvio, tem seus próprios interesses. E todos os interesses dessa família passam por uma coisa: dinheiro e poder. Fato é, o vídeo não foi espontâneo, foi preparado. Não foi caseiro, é uma peça publicitária. Não foi surpresa, todos combinaram nos bastidores. Não foi sem o conhecimento de Bolsonaro. Ele deu anuência ou até ordem para que ele fosse feito. E por fim, gente, o Banco Master, o Daniel Vorcaro, não representa dinheiro para Flávio Bolsonaro. O dinheiro é para a família. É o filme do pai deles, não é? O áudio é de Flávio para Vorcaro. Mas não é difícil presumir que todos soubessem. Jair, Eduardo, Carlos, Michele, todos. Não existe ninguém inocente enganado em toda essa história. Lembrem-se, eles são uma família, unida por interesses políticos. Todos querem dinheiro público a qualquer custo. E eu queria aproveitar o final desse vídeo para convidar vocês para assistirem a entrevista que eu e o Thiago Suman, do DCM, vamos fazer com o Paulo Motorim, do The Intercept, na próxima segunda-feira, dia 29, às 8 horas da noite, no meu canal no YouTube. Paulo é o jornalista responsável pelas matérias que mostram a ligação da família Bolsonaro com o escândalo do Banco Master. Ele começou publicando o áudio de Flávio enviado para Daniel Vorcaro, depois divulgou os documentos que mostram os 61 milhões de reais repassados para Flávio, mas a história não terminou. E a gente quer conversar com o Paulo sobre o que vem por aí. Então não percam. Toda a família dos Bolsonaro é um bando de incapazes. Eles não têm como gerenciar um país como o Brasil. Eles não têm condição nem conhecimento para isso. E como todos os malandros incapazes de fazer algo concreto, eles têm artifícios muito bem bolados. Eles têm uma malandragem. O que a Evelyn está falando tem toda lógica do mundo. Porque se após ela dizer tudo isso do Flávio, ela o perdoar, ela vai estar dizendo para a sociedade nas entrelinhas: olha, o Flávio realmente não é aceito pelas mulheres, ele não gosta das mulheres, ele maltrata as mulheres, mas ainda assim é melhor do que o Lula. Eu o apoio, apesar do que ele fez, eu o apoio. É ele quem eu vou apoiar, então não importa a postura dele, se é misógino ou não. O mais importante é tirar o PT. É isso que ela pode, junto à família Bolsonaro, estar bolando. Tiram o Flávio da mira da justiça, não vai ser tão mirado, não vai ser tão criticado. Os seus podres podem até ir para debaixo do tapete e Bolsonaro coloca lá a cuidadora dele, que vai cuidar dele. Esse vídeo não foi realmente de desabafo. Não foi no momento tempestivo, não, de maneira alguma. Ele foi planejado e veio na hora certa, com a baixa do Flávio Bolsonaro, com o seu declínio nas pesquisas de intenção de voto. Não podemos nunca subestimar essa família, temos que nos antecipar. Venho falando isso há vários vídeos já. Nós temos que nos antecipar porque eles são golpistas, eles aplicam golpes e nós temos que perceber antes de sermos vítimas desses golpes. Entre tudo isso eu posso citar que o Flávio Bolsonaro andou dizendo que poderia sofrer um atentado. Isso são testes. Eles veem como isso se replica, como isso alcança o público, qual a reação do público diante disso. E aí eles decidem por fazê-lo ou não. Quando nós nos antecipamos e mostramos o que eles estão bolando, perde a força, o plano mirabolante deles. Mas é aquela coisa, pessoal. Como eles são muito burros, eles só são malandros, eles dão muito tiro no pé. Eles mesmos se arrebentam todos. O Thiago mesmo, em um vídeo passado, falou sobre isso. Que eles são burros e que tudo isso é acidental, que eles se perdem mesmo, que eles se descontrolam, que agora estão atacando a Michele Bolsonaro e tudo mais. Tem esse lado, sim, os dois lados existem. Só me assusta um pouco as relações que eles têm lá nos Estados Unidos, porque há interesses multibilionários de um país totalmente imperialista, de um país que tem em seus órgãos de inteligência sempre o objetivo de sabotar os países. E eles podem dar as diretrizes para que esses canalhas arrebentem com o nosso país. Foi assim com o Sérgio Moro. Ou vocês acham que sairia da cabeça do Sérgio Moro tudo aquilo que ele fez? Aquela cabecinha dele? Não dá, né? É inacreditável que o Sérgio Moro tenha feito isso sozinho. Por isso, com todas as pistas que nós temos, nós sabemos que há influências externas.
Essa é a minha preocupação, porque eles realmente são burros, atabalhoados, eles se perdem, né? Mas os próximos dias serão esclarecedores para nós. Eu quero que vocês vejam, quase no final do vídeo, o que a Brizolinha falou sobre esse conluio, essa coisa familiar. É muito interessante. Ela fez toda a construção e ela, como cientista política, mostra o que acontece nos bastidores da família Bolsonaro. É muito importante você ver esse vídeo até o final. É um show de esclarecimento, pessoal. Nós estamos aqui editando o vídeo e eu não aguentei, assisti 3 vezes. Será que só eu que tô achando esse vídeo da Michelle Bolsonaro uma história muito esquisita? Sim, porque obviamente ela gravou esse vídeo, né, todo roteirizado, produzido e tudo mais, com a consciência e autorização do então moribundo Jair Bolsonaro. E aí eu fico imaginando por que eles estão fazendo isso, já que a pré-candidatura do Tari Flávio, foi imposta, né, por Jair Bolsonaro, porque eles não podem, em hipótese alguma, né, perder a sua liderança política, não é mesmo? E aí eu fico imaginando o que ele está por trás dessa lavação de roupa suja nas redes sociais, né? Em vez de resolver essa questão familiar internamente, entre 4 paredes, né? Do jeito civilizado, né? Por que tem que expor essa rusga toda familiar para o Brasil inteiro? Quais são os objetivos dessa galera? Será que é uma cortina de fumaça porque vem aí mais bomba contra o Rachadinha, né? Pode ser que ainda tem mais coisa para vir, e aí eles já sabem que a candidatura dele não vai poder ser viabilizada. Será que eles querem aí esquecer o assunto do banqueiro Edir Macedo, né, que faz cosplay de pastor? Então, eu tô muito intrigada com essa história toda, assim, eu acho, fiquemos atentos, que pode ser que venha uma candidatura da Michelle Bolsonaro aí. O Eduardo Bolsonaro arrumou outra briga, e dessa vez o prejuízo caiu no colo do PL e do Flávio. De novo. Primeiro ele defendeu a aliança do PL com Ciro Gomes no Ceará, vocês lembram? A Michelle é contra essa aproximação porque o Ciro passou anos batendo no bolsonarismo. Mas o Eduardo foi pra cima dela e deixou escapar o cálculo real. Ele disse que se a anistia do Jair Bolsonaro depender de 1 voto de senador, essa aliança será lembrada. Traduzindo, o PL pode engolir Ciro no Ceará não por amizade, mas por coerência, porque está fazendo conta de poder. A prioridade é juntar voto para tentar salvar o Bolsonaro politicamente. Só que essa conta tem uma falha enorme. O Ciro já disse que não pretende apoiar o Flávio Bolsonaro para presidente. Então o PL pode entregar apoio estadual para o Ciro, mas não necessariamente recebe palanque nacional para o Flávio Bolsonaro. E aí aparece uma segunda briga. Enquanto o Flávio já está pressionado pelo Banco Master, o Eduardo resolveu atacar até setores da própria direita que estão cobrando explicações. Ele chamou esses críticos de virgens de bordel e mandou moer a turma que está batendo no Flávio. Mas o caso não é pequeno. Segundo as reportagens, ele envolve Daniel Forcaro, Banco Master, o pedido de 104 milhões para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. A gente está cansado já de saber disso. A defesa do Flávio é que se tratava de investimento privado, sem troca de valor, mas politicamente o desgaste existe, porque a mistura pré-candidatura, banqueiro investigado e dinheiro para proteger a propaganda familiar. O Eduardo, no entanto, na intenção dele, ele tentou proteger o irmão e defender a estratégia da família. Só que ele acabou mostrando uma direita dividida entre 3 objetivos: salvar o Jair Bolsonaro, blindar o Flávio e obrigar os próprios aliados a ficarem calados. No fim, a cena é muito simples. O Eduardo fala para defender a família, mas cada fala dele abre uma nova crise dentro do PL. E eu acho o máximo, espero que ele continue para a gente continuar dando risada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e até a próxima. Se inscreva no canal. Hoje de manhã, eu gravei um vídeo sobre a fala da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. E muitos seguidores me alertaram sobre a escolha política de Michelle Bolsonaro. E aí eu fui ver novamente o vídeo. Gente, ela não gravou apenas um desabafo. Ela fez um movimento de reposicionamento político. Isso eu concordo com algumas seguidoras. Ao expor o desrespeito, a exclusão e a falta de espaço que diz ter vivido,
Ela deixou de ser apenas um símbolo da direita para reivindicar protagonismo. E há uma ironia nisso tudo, porque eu concordo com algumas seguidoras. Michele sempre defendeu o mesmo projeto político da família Bolsonaro, apoiou suas principais pautas e esteve ao lado desse grupo nos momentos mais controversos, como foi na época da pandemia. Esse vídeo não fala apenas de uma disputa familiar. Ele revela que mesmo dentro de um grupo unido por um mesmo projeto político, também existem relações de poder, disputas internas e sentimentos de desrespeito. Talvez esse tenha sido o movimento mais importante de Michele Bolsonaro até agora. Deixar de falar apenas em nome de um projeto para começar a falar em nome de si mesma. E claro que Jair Bolsonaro e Valdemar estão atrás desse vídeo. Se essa hipótese estiver correta, a divulgação também pode ser lida como parte de uma estratégia de comunicação. Afinal, quem defende pautas consideradas extremistas por seus críticos não costuma mudar de posição de uma hora para outra. O que pode mudar é a forma de ocupar espaço e disputar poder. Gente, nem o Bolsonaro é a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro. Porque se ele fosse a favor da candidatura do Flávio, ele jamais ia permitir que a Michele, né, colocasse um vídeo desse para todo mundo ver, falando que Flávio Bolsonaro o maltratou, né, foi grosseiro com ela. Jamais! Então isso só prova que nem o próprio pai apoia ele como candidato a presidente. Se o próprio pai, a própria madrasta não dão apoio ao cara, o Flávio Bolsonaro, gente, é porque realmente ele não presta, né? Eu sei que ali são briga, né? São gananciosos, né? Eles querem ter a liderança absoluta. Eu sei que é assim que funciona. A Michele também não tá contente, porque parece que ela também queria, né? Algo mais assim, mas tem que ir lá ficar cuidando do Bolsonaro. Mas o impressionante é as bolsonaristas. Gente, elas estão colocando esse tipo de coisa aqui. Eu, que não gosto da Michele, me senti constrangida com esse xingamento que a Michele está recebendo pelo lado dos bolsonaristas e vindo de mulheres que apoiavam ela e estão do lado de um homem. Que foi grosseiro, que maltratou ela. Vocês já viram como eles são confusos? Eles não conseguem se entender? Os bolsonaristas, Michele, Flávio... Não, mas uma coisa que ficou clara, o Bolsonaro não é a favor da candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso é óbvio. Antes de sair por aí comemorando a crise na família Bolsonaro e achando que a Michele tá só tacando a merda no ventilador, tá na hora da gente repensar os movimentos que estão acontecendo na extrema-direita e parar de tratar o bolsonarismo como uma fonte que opera exclusivamente pelo ódio e ignorância, porque ele é extremamente estratégico. E existem dois nomes muito importantes por trás dessa história, Valdemar da Costa Neto e Silas Malafaia. A verdade é que, inclusive, o próprio clã masculino da família Bolsonaro, por conta da sua mediocridade, disputa de protagonismo e também machismo, acabou por subestimar a maior cobra que eles poderiam criar, a Michele. Meu nome é Isadora Brizola, socióloga e analista política, e hoje a gente vai fazer uma leitura. No jogo de xadrez, o rei e a rainha são figurantes protegidos pelo bispo, que detém um poder muito maior que ambos no tabuleiro. E esse é Silas Malafaia, o bispo do xadrez bolsonarista. Tanto da perspectiva política quanto evangélica, a gente está falando de um eleitorado que representa hoje 30% do Brasil. Por isso a disputa é tão grande da base evangélica. Só que essa aliança começa lá atrás, em 2013, quando Malafaia foi chamado para ser cerimonialista, consagrar o casamento de Jair Messias Bolsonaro com a Michele, levando isso inclusive para sua campanha eleitoral. Quando Bolsonaro é efetivamente eleito, ele se torna uma liderança política, porque o verdadeiro gestor do seu mandato foi Malafaia. Ele foi a liderança religiosa, ele fez a articulação de acordos, ele foi o impulsionador de políticas públicas conservadoras, mesmo não estando no poder executivo e legislativo. E ele, inclusive, tira a Michele desse papel de coadjuvante, de figura moral ao lado de Bolsonaro, para se tornar um ativo das movimentações partidárias evangélicas. E principalmente agora, onde o Bolsonaro está preso, ela é a rainha, que pode se movimentar muito mais que o rei. Ponto importante
importante que Malafaia criticou abertamente a candidatura de Flávio, que foi contra, inclusive, as próprias pesquisas do eleitorado bolsonarista. No momento de pré-anúncio da candidatura de Flávio, as pesquisas apontavam um apoio muito maior a Michele ou Tarcísio como um sucessor de Bolsonaro do que Flávio Bolsonaro. A decisão parece ter sido tomada muito mais por ego e uma incapacidade conservadora masculina de enxergar a Michele, que é uma mulher, à mesma altura. O ponto agora é que Flávio vive um momento de perda de capital político, de força pública, por conta dos escândalos de Morcaro e aliança com Ciro Gomes, que sempre foi uma forte oposição e agressiva a seu pai. E a Michele aparece defendendo. É aqui que entra Valdemar da Costa Neto, presidente do partido e cabeça por trás do PL. Foi ele responsável por criar o PL Mulher, que inclusive ampliou a sua base conservadora feminina partidária. Seu maior agente ativo nesse momento foi a Michele. A Michele é muito mais engajada, dialoga muito mais com a base ideológica bolsonarista do que os próprios filhos. Ela é a defensora da família, da pátria, da moral, dos bons costumes, se defendendo da esquerda. Vocês já perceberam como o maior pilar da extrema-direita está numa posição onde eles estão sendo atacados, por assim dizer? Eu posso, inclusive, aprofundar sobre isso em outro vídeo. O Valdemar da Costa Neto já apontou publicamente que a Michele pode ser uma alternativa ao PL, que, inclusive, ela pode ser utilizada em cenários diferentes de 2026. Mas, na minha leitura, ela já está sendo usada para 2030. O PL está se preparando para a eleição mais importante dos últimos 30 anos, a eleição do fim da era Lula, a próxima que a gente vai passar. Inclusive, o Flávio já está sendo descartado dessa frente. A Michele percebeu que o conservadorismo que ela defende não a respeita, principalmente dentro de casa. Só que nesse momento ela tem dois aliados muito mais fortes do que a própria família. Como meu pai sempre falou, um lobo perde o pelo, mas não perde o faro. E quem conhece a história da Michele sabe muito bem ao que eu tô me referindo. Por hoje eu fico por aqui. Primeiro, eu viso muito os homens. As mulheres têm outras atribuições em casas, têm filhos, têm uma diferença muito grande com relação aos homens. Serei inocente, eu sei disso, mas vou dizer aqui que eu nem preciso apontar como essa fala do Zema é absolutamente escrota, absolutamente problemática. É ridícula, de um machismo bizarro, enfim, uma merda. Nem preciso explicar. Tá, tô sendo inocente, mas olha só, eu quero destacar uma outra questão. Quando saiu o negócio do Flávio Bolsonaro com o Banco Master Daniel Vorcaro, o Zema desceu-lhe o porrete. Primeira vez que acertou na vida, inclusive. Você viu o Flávio Bolsonaro pegar essa fala e mostrar, porra, Zema, não, tá errado isso aí, porque, porra, é um absurdo, papapá. Você viu alguém da extrema-direita criticar o Zema por essa fala bizarra, ridícula, de bosta dele? Não viu? Nem vai ver, né? Porque eles concordam com essa porra. Que merda! Agora me lasquei! Michele destruiu minha campanha! Todo mundo agora já sabe que eu maltrato mulher! Já sei o que vou fazer! Uma live pra tentar salvar minha campanha! Vou tentar consertar o que essa miserável fez! Oi pessoal, estou fazendo essa live, pois preciso falar algo muito importante para vocês. Hoje nada nem ninguém vai me aborrecer. Tá tudo bem, eu estou em paz, tchau. Não aguento mais essa merda! Para de me encher o saco! O meu amuleto terrivelmente da sorte tinha me tirado do radar e ela me colocou de novo! Brasil. Sátira do poder.